fui buscar aqui no Google quanto que custa um computador quântico, Carol. Boa. As informações são um pouco desencontradas, mas está dizendo que a partir de $100.000. Eu acho que é bem mais aqui. Então, aqui tem tanto $100.000 a $100 milhões, ou seja, no Google tá meio maluco aqui as pesquisas. Se alguém souber, comenta aí pra gente trocar essa informação, que eu fiquei bem curiosa, gostaria de saber. E aí, pesquisando isso, inclusive, encontrei uma matéria aqui desse ano, Carol. Google oferece prêmio de até 25 milhões para algoritmo de computação quântica, ou seja, quem conseguir desenvolver aí um algoritmo para solucionar problemas do mundo real, o Google, que inclusive tem uma frente chamada Google Quantum AI, a IBM também está desenvolvendo o computador quântico, então o Google também tem essa frente. Para vocês verem como, de fato, tem empresas que estão fortemente estudando aí a computação quântica. Parece uma coisa meio distante, né? Meio, nossa, isso aqui a gente não vai ver tão cedo na vida real, mas as empresas aí estão desenvolvendo e estão buscando soluções de computação quântica, sim. Tanto é que não é acaso, né, que quando surgem essas matérias, fica todo mundo com receio, assim, do que pode surgir. Bom, mas enfim, Carol, vimos aí foto do computador quântico, parece um lustre, é caro pra caramba de ter um, né? Não é assim uma coisa simples, é uma ciência que está em desenvolvimento. Mas, falando dos bits quânticos, né? Ainda continuando aqui nas diferenças do computador quântico para o computador que a gente usa hoje em dia. Tu falou que o computador que a gente usa zeros e uns, né? E os computadores quânticos, então, usam qubits? Sim. Seria isso? É uma outra unidade de medida para medir poder computacional e medir a linguagem de computador, né? Então, ao invés de ser linguagem binária de zeros e uns, é qubits, que justamente pode ser 0, pode ser 1 ou pode ser os dois, entende? Então, é para designar que é um cálculo quântico mesmo, que pode ser qualquer coisa. O cálculo vai ser feito considerando qualquer um dos valores ali. Pode ser 0, pode ser 1 ou pode ser os dois, entende? Então, por isso que não existe mais binário, ou é 0 ou é 1. O cálculo pode ser 0, pode ser 1 ou pode ser os dois. E aí, por isso que o cálculo é muito mais complexo. E aí, tu estava falando dos qubits, né? Esse é um ponto super importante, porque um país, ele pode anunciar que criou um computador quântico. E vários rumores e foods estão saindo, né? Por exemplo, eu peguei uma reportagem aqui que falava em 2021 que o Google já tem um computador quântico de 53 qubits. Seria Então, a nova corrida espacial, assim, seria a nova corrida dos computadores quânticos, para quem descobre isso, primeiro. a gente viu o Google anunciando 2 anos atrás, agora a gente tá vendo a China todo ano postando uma notícia sobre isso. Lembra como era na época da Guerra Fria, Rússia e Estados Unidos? A gente sempre aprende nas escolas, né, que eles ficavam dizendo que iam chegar primeiro na Lua, e aí os Estados Unidos chegou primeiro. E aí tem até conspirações de que não chegou, mas enfim, não é o papo desse podcast. Mas se a gente observar, tem várias notícias saindo dizendo China criou computador quântico, Google criou computador quântico. E aí essa notícia que eu peguei disse que o Google criou um computador quântico de 53 qubits. E aí vem a pergunta, qual seria o poder computacional necessário, mesmo em qubits, para quebrar a criptografia do Bitcoin? Né? E aí, quando a gente fez ali o vídeo sobre computadores quânticos, que a gente se aprofundou bastante nisso, para quebrar a criptografia do Bitcoin seria necessário milhares ou até milhões de qubits. E a notícia mais recente era que a IBM tinha conseguido criar um computador quântico de 4 mil qubits. Só que assim, nenhuma dessas empresas de fato apresentam provas de que possuem o computador quântico, nem Google, nem IBM, muito menos China. Eles só ficam usando as notícias. Então me parece muito essa corrida computacional, né? Uma corrida espacial 2.0, assim como acontecia antes com a inteligência artificial, lembra? Mas enfim, acho que agora a gente pode partir para o ponto até onde isso é uma ameaça para o Bitcoin. Não sei se tem algo a mais para falar sobre computadores quânticos do que tu pesquisou aí. Não, bora partir para essa parte aí mesmo, Carol. Vamos entender o que aconteceria, né? Se, sei lá, daqui 10 anos ou mais, se essa tecnologia de fato avançar, qual que é o risco para quem tem Bitcoin? Boa. Tá, vamos falar primeiro tecnicamente de como que esse ataque aconteceria, né? O computador quântico, a grande ameaça é ele conseguir quebrar a criptografia existente. E aí tem duas possibilidades de algoritmo que eles poderiam atacar na rede Bitcoin. O primeiro é o algoritmo de assinatura digital
dos endereços das carteiras, que é o algoritmo de curva elíptica, que é um cálculo matemático ali para calcular a criptografia que vai ser feita na hora de assinar as transações. E também poderia atacar o algoritmo SHA-256. Então vamos começar pelo de curva elíptica, que seria o primeiro alvo e o mais fácil de atacar, que seria assim, ó, surgiu o computador quântico. Primeira coisa, será que Bitcoin vai ser o primeiro alvo? Será que eles não vão atacar primeiro os sistemas de países? Essa seria a primeira questão. O que é mais importante globalmente para países que competem entre si atacar? Eu acredito que não seria o Bitcoin o primeiro alvo, porque o Bitcoin ele alertaria os gansos para o mundo inteiro e todos os países descobririam que existia um computador quântico e não teria por que eles exporem que eles têm essa super máquina se não fosse para atacar sistema de aviação, sistema de guerra do oponente, né? Então eu não acredito que Bitcoin seria o primeiro alvo, mas vamos supor que seja. Vamos supor que, enfim, sistema Fiat se une num complô contra o Bitcoin, porque estão percebendo que é a maior ameaça para os governos no mundo atual, porque tira o poder das impressoras para financiar, inclusive, as guerras. Então, no fim das contas, Bitcoin pode ser o maior alvo e o inimigo em comum de todos os governos. Vamos supor que esse cenário ele aconteça. E eles resolvem atacar Bitcoin primeiro. Então, o primeiro alvo seria a curva elíptica, assinaturas de curva elíptica, que é uma técnica, né, de matemática para criar como que Bitcoin funciona. Tem as informações ali de envio para um endereço, recebimento de Bitcoin, e quando você envia Bitcoin, você assina uma transação. E como que isso acontece? Quando você assina uma transação na rede Bitcoin, a rede criptografa essa informação. Ou seja, ela transforma a sua assinatura num enigma matemático. E para que isso serve? Para que quem tem o dono da chave possa gastar o Bitcoin sem revelar a sua chave, sua senha. Vou tratar como senha porque é mais fácil, tá? Mas o seu código ali, que assina as transações. Então, a criptografia, ela serve para criar, tipo, uma barreira, criar um código que ninguém consegue roubar o Bitcoin das outras pessoas ou fazer um gasto duplo